de Atos, ele diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Repete comigo: fazer e ensinar. Então Lucas já começa no início de tudo, já mostrando o que ele viu em Jesus, ou o que viram em Jesus, e ele está descrevendo que Jesus ele fazia e ensinava. Então esse é o primeiro ponto que todo cristão precisa guardar para si. Ele precisa ser um cristão prático, mas também precisa ser um cristão que deixa uma semente na vida de outros. Amém? Amém? Porque quando um servo de Deus ele apenas faz, ele é abençoado porque ele está fazendo. Mas quando ele ensina como fazer, ele vai ser abençoado e abençoador. Aí ele vai para um outro nível diferente de relacionamento com Deus, porque ele vai ter uma responsabilidade muito maior. Porque quando ele ensina, ele tem que deixar um legado efetivo na vida de pessoas. Então fala para o seu irmão: você precisa ensinar. Se você achou que estava bom fazendo, era só o começo. Ah, pastor, mas tem gente que nem faz. O problema é da gente, não da gente, dessa gente. Nós precisamos ser daqueles que fazem e ensinam como fazer. Então, quando Lucas ele pega esse texto e ele começa a escrever esse texto, é porque ele fez um estudo sobre o que tinha acontecido antes, porque ele não acompanhou Jesus pessoalmente. Então ele faz um estudo sobre o que Pedro tinha escrito, o que Marcos tinha escrito, o que João tinha escrito, o que Mateus tinha escrito, que todos os apóstolos que escreveram algo antes daquele momento. Ele faz um levantamento, como um bom historiador, ele faz um levantamento da história. E Atos não é só um livro histórico, é um livro profético também. É um livro que mostra, aponta situações, é um livro que traz a essência do Evangelho. Logo no começo aqui, os primeiros versos, esses primeiros 14 versos, são um resumo do que ele escreveu sobre Jesus. Então os primeiros 14 versos ele vai falar sobre o que Jesus fez. Ele já tinha dito e já escrito o primeiro tratado que ele havia escrito para Teófilo. Então, essa administração não vai ser apenas um estudo, nós queremos que seja uma administração profética, mas que, como um estudo bíblico, também você guarde isso, para que você possa repassar para outras pessoas. Porque o livro de Atos, ele pode ser chamado como o livro de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro de Atos, se nós vamos ler, nós não vamos ver apenas atos dos apóstolos. São atos de várias pessoas. São atos de diáconos, de evangelistas, atos de pessoas que eram até então desconhecidas, e que o Espírito Santo age na vida dessa pessoa para que aquelas ações possam alcançar um propósito. Uma boa parte do texto de Atos fala sobre o ministério de Pedro e sobre o ministério de Paulo. São dois expoentes dentro do contexto cristão evangélico. Um que era alguém que ministrava mais especificamente para os judeus, e outro que foi levantado pelo Senhor para ministrar aos gentios. Fala para o seu irmão aí: você é um gentil. Ó, ele é gentil, não é gentil? Ele reclamou com você? Não reclamou, ele é gentil, né? Não é isso? Só que não é esse tipo de gentil. Não é gentil que faz a gentileza. Esse gentil eram todos aqueles que não eram os judeus. Todos os cristãos que vieram para o Evangelho, que eram de outras nacionalidades, vamos dizer assim, não é necessariamente nacionalidade, mas vamos deixar assim ficar mais claro. Eles eram considerados gentios. Então, aqueles que não eram judeus que vieram e se conectaram com a igreja do Senhor eram cristãos gentios. Nós somos cristãos gentios, porque, pelo menos pelo que eu saiba, nós não temos. Mas assim, nós somos também inseridos no corpo de Cristo, na igreja, pela graça do Senhor, porque pela rejeição dos judeus a porta se abriu para os gentios. Dá uma glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se os judeus tivessem aceitado a Cristo naquele momento, talvez nós não teríamos sido alcançados. Mas o apóstolo Paulo ele fala muito sobre isso. Pela rejeição dos judeus, a porta se abre, a graça se estende para todas as nações, inclusive para os judeus.
Eles não são excluídos da graça. Todo judeu que recebe Jesus hoje, ele é incluído na graça do Senhor, ele é incluído na igreja do Senhor. Então o livro de Atos, ele vem mostrando toda essa temática onde os servos do Senhor, sejam os judeus convertidos, sejam os gentios convertidos, eles se deixaram usar pelo Senhor para um propósito. Fala para o irmão que está do seu lado assim: deixe-se ser usado pelo Senhor para um propósito. Amém. Amém. O Senhor quer fazer isso, só que você precisa querer, porque Ele te respeita. Se você quiser ser um cristão natural a vida toda, quando eu digo cristão natural, é aquele que recebe a salvação, confessa Jesus Cristo e cumpre um ritual de vir à igreja, de dar o dízimo, a oferta e se submeter de vez em quando às autoridades instituídas pelo Senhor, de vez em quando a palavra do Senhor, e vai levando a vida. Esse é um cristão natural e qualquer um pode ser. Agora, quando você se torna um cristão sobrenatural, que você vai além daquele padrão religioso e você se entrega para o Senhor de uma forma onde nada mais tem sentido do que você fazer a vontade dele cumprir-se na sua vida. Aí você vai experimentar coisas que você nunca experimentaria se você estivesse no nível natural de relacionamento. Pedro é um desses homens, Paulo é um desses homens. Nós vemos tantos outros que foram usados pelo Senhor. Filipe, aqui no livro de Atos, nós vamos ver lá na frente, foi um homem que ele se dispôs a uma experiência que nem Pedro nem outros tinham tido, uma experiência de arrebatamento, de teletransporte de um lugar para outro, através do poder de Deus. Já pensou? Você está num lugar e o Senhor pegar você naquele lugar e falar assim: agora eu quero usar você em outro lugar. Pega você e leva para outro lugar. Uma experiência que outros não tiveram. Mas o livro de Atos dá essa oportunidade para que cada um dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos, dos evangelistas, dos servos de Deus tivessem tido oportunidades marcantes. Muitos que estavam na igreja viram uma situação marcante. Um homem e uma mulher que haviam mentido ao Espírito Santo caírem aos pés dos apóstolos porque mentiram para o Espírito Santo. Uma coisa de louco. Isso eu não queria ver, não. Tudo bem que você pode não querer ver. Aqueles homens também não queriam ver. Mas eles viram e todos temeram o Senhor. Porque no reino de Deus não pode se viver em mentira, mas tem que se viver em verdade. Porque é a verdade que liberta. Amém? Nós vamos ler no verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Aí Lucas ele dá a sequência, falando para Teófilo, que olha, aconteceu isso e isso, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apresentou-se aos discípulos e deu muitas provas. Então ele fecha, basicamente, nesse comecinho do livro de Atos, uma história, uma narrativa que estava estabelecida e precisava ficar bem claro, porque um livro que é inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para um homem que, por mais que tivesse uma qualidade técnica de escrever muito superior aos outros, o Lucas, por ser um historiador e também ser um médico, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande. Inclusive, os teólogos identificam que o grego que foi escrito, o livro de Atos, o livro de Lucas, é superior aos outros livros. O Koiné, esse grego, que ele escreveu, que era claro, que era efetivo, mas era muito rebuscado também, uma qualidade superior, porque o Senhor não tinha preparado para aquele tempo. O Senhor não tinha preparado para deixar esses escritos chegarem até nós. Se não existisse o livro de Atos, haveria um vácuo entre os evangelhos e as cartas paulinas. Precisaria haver o livro de Atos. Então, o livro de Atos pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo, porque o Senhor usou homens, mulheres, servos e servas do Senhor para um propósito sobrenatural, para que o Evangelho chegasse até a minha vida e até a sua vida hoje, e se preciso for e necessário for, que ele chegue nas próximas gerações. Em nome do Senhor Jesus. Quando
chegaram, subiram ao aposento, ao cenáculo onde estavam hospedados, e achavam os presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui nós já vemos um desfecho tremendo para esse primeiro bloco, onde Lucas ele mostra essa comunhão que era necessária com os discípulos, os apóstolos, com as mulheres e com os irmãos de Jesus, que nesse momento já tinham se convertido. Os mesmos irmãos de Jesus, enquanto Jesus vai para Nazaré, eles desfazem de Jesus, eles não reconhecem Jesus como Deus, como Senhor. Agora eles estão servindo a Jesus e reunidos numa condição onde a igreja está sendo perseguida. Quando você tiver um encontro verdadeiramente com Deus, se já o teve, você vai ter capacidade de, na perseguição, permanecer firme. Amém. Se não o teve, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você terá um encontro com o Senhor, o qual o Espírito Santo vai te capacitar a passar pelos sofrimentos, independente de quais sejam, para poder permanecer firme no propósito que o Senhor estabeleceu na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Como se conhece um crente de verdade? Se conhece um crente de verdade, quando esse crente é perseguido. Não existe como saber se um crente é crente de verdade se ele não for perseguido. Porque enquanto não tem perseguição, não tem prova. Enquanto não tem prova, não tem aprovação. E enquanto não tem aprovação, não existe a glorificação. E nesse aspecto, a glorificação não da glória de Deus, mas é aquilo que Jesus falou, que Ele glorificaria os seus discípulos, os seus servos, a igreja dele no momento certo. E vai chegar um momento onde o nosso corpo vai ser transformado, e ele vai ser glorificado ao modelo do corpo de Jesus, e nós vamos ter a mente de Cristo, e estaremos com Ele na eternidade para sempre. Mas enquanto isso não acontece, as provas estarão aí para nos provar. As perseguições estarão aí. O livro de Atos ele foi provavelmente escrito entre o ano 60 a 65. Foi antes de que o templo dos anos 70 fosse destruído. Ele não faz nenhum tipo de alusão nisso. Então, foi uma época onde estava começando uma perseguição mais forte, mais ferrenha contra os cristãos. E eles estavam ali ainda escondidos, eles estavam ainda ali reunidos, de uma certa forma preservados. Nós ainda estamos preservados de uma certa forma, você não acha? Sim ou não? Porque ainda não está havendo essa perseguição. Mas eu vou dizer para você uma coisa, eu não estou profetizando isso. Só estou falando algo que é claro e evidente. Essa perseguição virá. Quando a perseguição ela bater na nossa porta, nós precisaríamos estar prontos para morrer por Cristo. Se nós estivermos prontos para morrer por Cristo, os atos do Espírito Santo não estarão atuando em nós. A ação do Espírito Santo não vai atuar em nós. E por que não está? Porque nós estamos muito longe de vivermos os atos sobrenaturais do Espírito Santo. Porque nós não estamos nos entregando da forma que deveríamos. Nós não estamos prontos para ser perseguidos por amor a Cristo. Por que eles iriam colocar alguém para substituir Judas? Eles tinham até uma base bíblica, vamos dizer assim, que precisaria substituir, porque tinha uma profecia lá que quando o traidor morresse, o outro tomaria o seu lugar e tal, tinha até essa base. Só que teologicamente falando, a gente não tem um entendimento certo de que era para ter sido nesse momento e de que era para ter sido daquela forma. E muitas vezes, quando nós não estamos realmente dirigidos pelo Espírito Santo, nós tomamos determinadas ações e atitudes que parecem que são corretas ou que têm uma boa base até bíblica. E a gente vai por esse caminho porque nós não temos a direção do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E aqui era um momento onde os apóstolos tinham recebido o sopro de Jesus lá, o Senhor soprou o Espírito Santo neles lá atrás, eles tinham tido experiências com o Espírito Santo, com Jesus, mas eles não tinham sido cheios do Espírito ainda. Mas aqui eles estavam ainda num ambiente
onde eles não estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam aguardando ainda. O Senhor havia falado: vocês vão aguardar até que do alto vocês serão revestidos do poder, mas eles não haviam ainda sido revestidos. Então eles tomaram decisões mentalmente top, fizeram uma avaliação, bateram ali com A mais B e tal, falaram: vamos colocar, o que a gente vai fazer? Vamos colocar alguém que está desde o começo, desde o tempo que nós somos chamados. Vocês lembram quando Jesus foi ao monte? E aí o Senhor subiu e falou: Senhor, eu preciso escolher os apóstolos. Aí ele desceu e escolheu daquele monte. Ele escolheu. E o Matias, que era o homem que foi escolhido, ele era um daquele que estava desde o início. Então eles fizeram uma avaliação. Só que quando o Matias é escolhido, depois não se fala mais em Matias. E sobraram dois ali na escolha: Matias e José, chamado o Justo. Tinha um apelido de Justo. Então imagina o cara que tem apelido de Justo. Pô, o cara é top. Será que não era para José o Justo? Se é que era para alguém substituir naquele momento? Mas eles fizeram um tipo de sorte. Eles usaram uma base que era usada no Antigo Testamento, ao invés de terem sido direcionados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Pastor, mas está na Bíblia, eles fizeram, ok, não estou dizendo que não está na Bíblia, está na Bíblia. Eles oraram. Nem sempre o fato da gente orar quer dizer que a decisão que nós vamos tomar é a decisão certa. Coisas que a gente acaba fazendo por impulso. E aqui eu olho, vejo, leio e identifico que eles tomaram decisões ali dessa forma, porque eles não tinham um parâmetro novo ainda. Eles não tinham ainda essa unção, não tinham sido cheios do Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse direcionar como seria o novo momento da igreja. Então eles tomaram decisões. E no meu entendimento, houve uma precipitação nessa decisão. Há quase um consenso de que quem deveria substituir o Judas seria Paulo, o apóstolo dos gentios, dentro desse grupo dos 12. Mas eles vão lá e fazem um processo de sorteio. Por que essa decisão acabou sendo feita dessa forma? Por sorteio. Eles não tinham uma direção de Deus, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Talvez você e eu já tomamos muitas decisões, e eu vou dizer para você: eu já tomei muita decisão, e está aqui minha esposa que não me deixa mentir. Mas algumas decisões que eu tomei debaixo da direção do Espírito Santo foram essas que me deram sustentação para eu permanecer firme até hoje nos caminhos do Senhor. Amém. E são esses tipos de decisões que precisam nos levar para os lugares onde o Senhor quer nos levar. Que hoje seja divisor de águas hoje, onde as nossas decisões na carne, elas deixem de direcionar as nossas vidas, mas as nossas decisões no Espírito Santo sejam as decisões que nos levem a conhecer os atos do Espírito Santo nas nossas vidas. Então você e eu precisamos estar prontos para esse enfrentamento. Senão, não valeu o que nós sustentamos até aqui. Porque o que mais importa é o fim das coisas, não o começo. Um bom começo é ótimo, é lógico que é ótimo. Imagina um casamento que começa certo. O menino e a menina não queimaram as etapas corretas, e aí casa da forma correta. A possibilidade desse casamento que já veio da bênção continuar sendo abençoado é muito maior. É muito maior. Mas pode ser que não tenha acontecido em algum momento por um fato ou outro, e esse casamento não começou. Eu estou dando exemplo de casamento, que é uma coisa mais clara. Não começou da forma que deveria ter começado, mas houve arrependimento, houve posicionamento. O Senhor ele vai lá e te leva para ter um final abençoado. Amém? É o que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando há arrependimento genuíno, o Senhor nos leva para um final proveitoso, abençoado. É bênção que começa certo e continue certo, mas se não começou certo, é bênção que se acerte. Esse é o Evangelho, são as boas novas. O Senhor nos leva a um nível de relacionamento. Só que quando nós tomamos decisões na carne, decisões baseadas naquilo que falaram para a gente ou que a gente acha que é, às vezes a gente não toma decisão.
E aí então, aquele grupo toma essa decisão. E aí diz aqui, verso 23, então indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Eu escolheu José, se eu fosse escolher. Eu escolheu o Matias também, é conhecido como nada aqui. Não, vamos fazer então. Se precisa, vamos fazer. Precisa mesmo. Agora, é para ser feito lá, nesse momento. Peraí, vamos pedir direção do Senhor. O que acontecia com Davi, por exemplo? Davi vencia uma guerra com uma estratégia. Quando ele ia para outra guerra, ele pedia direção do Senhor para a outra estratégia. Por isso que Davi foi o rei que não perdeu nenhuma batalha. Ele tinha uma nova estratégia, porque o Senhor dava uma nova estratégia para uma nova batalha. Então tinha uma hora que ela vai lá e tá, bate de frente. Bateu de frente e ganhou. Vai bater de frente agora, Senhor? Falou, não. Agora vocês vão ficar escondidos atrás da moita aí, atrás das amoreiras. Esconde, porque deixa que o exército, eu vou mandar o exército na frente. Os caras se esconderam, moitaram lá, aí agora pode sair, pode o povo para correr. Estratégias diferentes para batalhas diferentes. Porque eles não entenderam que o Senhor tinha um propósito. E aí depois oraram, aquilo que eu falei para você. O fato de você orar, ou de orar, não quer dizer que nós estamos cumprindo a vontade do Senhor. Orar é você falar com Deus a respeito de algo. Orar assim, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que era devido. Então, tiraram sortes. Eles oraram e aí não esperaram uma resposta do Senhor, tiraram sorte. Se usaram o litumim, não sei, acho que não deve ter usado o litumim, deve ter sido outro sistema que eles colocavam uns pedaços de pau dentro de um vaso, e balançavam o vaso, saía e caía ali, era um negócio meio estranho dentro da igreja. Tem umas coisas estranhas acontecendo dentro da igreja hoje em dia, e a gente não entende. E a internet só fez o quê? Pegar aquilo que já acontecia e pulverizar. E a gente olha. Mas os jovens têm mais ainda essa capacidade de ficar entendendo as coisas assim. Olha, compartilha, e curte, e manda para um, manda para outro. E vai identificando coisas que não deveriam acontecer. Não deveria acontecer nas nossas vidas, não deveria acontecer na nossa igreja, não deveria acontecer nunca. Não deveria. Mas aconteceu por quê? Porque não teve direção sobrenatural do Espírito Santo. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Meu Deus, como que a igreja está começando aqui já? Uma decisão dessa. Está começando aqui usando um padrão antigo. Jesus não falava mais. Quem é que viu Jesus tirando sorte para decidir alguma coisa no ministério dele? Os caras tinham andado com Jesus 3 anos e pouco. Será que alguém chegou lá e viu Jesus pegando uma flor bem? Me quer, não me quer, me quer, não me quer? Não tinham visto isso. E por que voltaram para fazer? Pelo mesmo motivo que nós voltamos a fazer as coisas que não devemos. A gente aprende, paga o preço, daqui a pouco está fazendo de novo. Por que isso? Porque ainda não fomos cheios do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. E isso não quer dizer que se um dia você foi numa vigília, sentiu um fogo, um arrupeio, e aí você começou a sapatear e falar em línguas e aí o salve ela fala, agora sim, agora acabou meus problemas, acabaram os problemas, agora eu sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aí vai dormir. Quando acorda, mas peraí. Cadê a brasinha que pegou fogo lá no monte? Cadê? Apagou. E agora? Uma vida batizada com o Espírito Santo é uma vida que vive na plenitude do Espírito Santo. Isso não é fácil. Isso não é simples. Isso precisa ter uma manutenção através da oração, da leitura da palavra, da adoração
e do serviço ao Senhor. É uma vida de comunhão. Se não for assim, meus irmãos, não funciona. É por isso que nós temos muitas pessoas desigrejadas hoje. O que são desigrejados? Pessoas que se decepcionaram consigo mesmos, se decepcionaram com liderança, se decepcionaram com Deus. Aí elas não conseguem se encaixar em qualquer ministério e não têm a hombridade ou o chamado de Deus de abrir o ministério. Não, eu não me encaixo. Você não se encaixa? Se encaixa no lugar. Não, eu não me encaixo no lugar. Eu estou abre uma igreja. Ah, pastor, mas não é fácil assim. Lógico que não é fácil. E eu não estou aqui motivando ninguém a abrir igreja, não é isso. O que eu estou dizendo é que se não existe a possibilidade de você estar conectado no reino de Deus, e é importante falar isso que está sendo transmitido, isso vai para a live, então assim, talvez você não está se sentindo conectado com a igreja, tem problema em todo lugar, qualquer lugar tem problema. É lógico que tem. Você conseguiu enxergar o problema porque você estava lá. Se você não tivesse, não ia haver problema. É normal. Eu só consigo ver os problemas da minha família porque eu convivo na minha família. Agora, eu não sei o problema da tua família, eu não sei qual é o problema da família do lado, eu não convivo com ele. Mas onde a gente convive, a gente começa a ver os problemas. Mas quando você está integrado, você vê o problema, vê a dificuldade, e você, ao invés de apontar o problema, você vai tentar ajudar a solucionar o problema. Amém? Então vamos imaginar que você não é da igreja aqui. Aí você vai vir na igreja, vai olhar e vai ver, por exemplo, sei lá, papel no chão ali. Aí você vai ver o papel, você não é da igreja, você vai falar assim, ai, essa igreja tem papel de bala no chão. Que igreja desorganizada. É normal você falar isso, você não faz parte. Agora, se você é da igreja, você vê o papel de bala e você não tem coragem de pegar o papel de bala e jogar no... tem algum problema com você. Agora, se você vê, peraí, não posso deixar. Se alguém vê esse papel de bala, é a minha igreja. Está dando para entender? Esse pertencimento, você saber que você faz parte daquilo, porque se nós não estivéssemos inseridos, não podemos tirar sortes, não podemos apostar no aspecto, já vou ver se vai dar certo. Nós precisamos caminhar na direção do Espírito Santo. O Atos 1:8 é onde há uma manifestação de todo um conjunto de ensinamentos, e ele estabelece um propósito para o qual aquelas pessoas estavam ali aquele tempo todo esperando algo, porque precisava esperar. Foi a direção de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Então, até que é difícil. Nós estamos esperando o arrebatamento, mas não chega. Que arrebatamento demorado, né? Era para ter vindo já, meu Deus do céu. Mas e daí? Quando não vem, o que eu tenho que fazer? Esperar o arrebatamento. Há um avivamento para chegar, mas até agora não chegou. Ah, chegou já, eu vi o pessoal ali pulando, viu? Calma, ainda é. Se tem, é só uma fagulha. A hora que esse fogo pegar, nós vamos precisar estar prontos para esse avivamento. Amém? Amém? Vamos precisar estar prontos. Você precisa desejar isso, porque se você ficar fora, você vai se arrepender muito. O Senhor derramar o poder dele, e o Senhor começar a levantar pessoas para atuar nos ministérios, nos dons. O Senhor levantar pessoas que eram pecadoras, contumazes, e essas pessoas serem transformadas de uma forma que elas vão começar a dar o testemunho. Pode estar acontecendo pontualmente, mas vai acontecer isso de uma forma derramada. O avivamento vai vir, o Espírito Santo vai se derramar nessa última colheita. Eu preciso estar dentro disso, e você também. Nós precisamos estar dentro disso. A gente não consegue produzir avivamento. Quem produz é o Espírito Santo. E ele sabe o tempo que ele vai fazer. Mas eu tenho que querer e eu tenho que estar pronto para isso. Amém? Se você quiser entregar tudo, uma hora para outra para o Senhor, você vai estar disposto? Se você estiver muito amarrado com as coisas dessa terra, vai ser difícil. Talvez você perca a oportunidade. Judas, ele não precisava ter sido ele o traidor. Um seria o traidor, mas não precisaria ser ele.
se ele renuncia aquelas tentações, passaria a vez para outro, e outro que se virasse. Mas ele se entregou. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder, essa palavra no original, ela é o dunamis, o grego, dunamis. Esse dunamis, ele tem a mesma base da palavra para o poder da dinamite, do TNT. Dinamite é um tipo de explosivo, né? Onde era muito usado, ainda hoje é usado, mas esse poder é um poder que causa um impacto. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tem uma história de um pregador que ele ganhou uma Bíblia no Novo Testamento, pequeno, né? E tinha capa de couro, e ele levou para o artesão escrever na frente o Novo Testamento, só que em inglês. Ele era americano, então escreveu em inglês. E aí mandou o cara escrever, só que era muito pequeno, o Novo Testamento era pequenininho, vamos dizer, um negócio pequeno assim. Aí quando ele voltou para buscar, o cara falou assim: olha, não deu para escrever aqui, era muito grande dele e o Testamento. Eu só abreviei. Aí ele colocou T, N, D. Aí ele falou: tá ótimo, porque essa palavra é realmente o poder, é o TNT de Deus. Era isso que eu precisava. Então, essa palavra vai ser o poder que vai se manifestar nas nossas vidas. Só pela leitura? Não só pela leitura. Você pode ouvir, mas você pode ler, pode ouvir, mas precisa estudar e se aprofundar e receber essa palavra e viver essa palavra, porque se não viver não adianta, vai ser apenas letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica, diz o Senhor. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Pode colocar em pé, por favor. Não sei se você já foi testemunha de alguém no processo, no julgamento. Na empresa, o cara colocou a empresa lá na justiça e falou: você vai ser minha testemunha. Aí, rapaz, e agora? Você fala: vou lá, meu cara, meu amigo. Aí o que você vai lá fazer? Você vai dizer o que você viu, não é isso? Sim ou não? Porque você estava lá durante o tempo que aquele homem estava trabalhando, ou alguma coisa aconteceu. Uma testemunha precisa ser alguém que participou do evento. E aí Jesus ele fala assim: vocês vão ser cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. O que Jesus falou? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão ficar pulando que nem pipoca? Foi isso? Ajuda, me ajuda que é. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão voltar para casa e vai ficar do mesmo jeito? Vão ser cheios do Espírito Santo e vão ficar cuidando da vida dos outros? Não. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Vocês vão falar a meu respeito para quem perguntar para vocês sobre mim. Seja onde for. E essas testemunhas, elas não só vão falar, mas vão viver daquilo que elas experimentaram, porque o Espírito Santo vai gerar isso no nosso coração. E vocês farão isso tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não haverá limite para você testemunhar de quem Jesus é. Coloca a mão na altura do teu coração. Você que está em casa também, você pode fazer a mesma coisa. Tomar essa decisão hoje e ser cheio do Espírito. Essa é uma palavra para aquele que já um dia já confessou Jesus como seu Senhor, já teve uma experiência com Deus. Talvez você já foi em seminários, congressos, encontros com Deus, encontro tranquilo, de santidade. Só que hoje você não entende. E você tem uma responsabilidade de ser uma testemunha do Senhor. Já passou aquele frenesi, já passou aquela empolgação,
Parece que as coisas voltaram como era antes. Mas nessa noite há uma proposta do Espírito Santo para nós. De sermos cheios. Em Atos 2 nós vamos ver que houve uma manifestação ali quando o Espírito Santo veio. Veio como vento impetuoso, línguas de fogo na cabeça, as pessoas falaram outras línguas. Foram manifestações. Agora, o que permaneceu foi o que aconteceu com aqueles homens e mulheres. Aqueles 120 que permaneceram firmes ali, na proposta de eles serem testemunhas. Eles saíram de Jerusalém debaixo de perseguição, mas saíram e foram levar o Evangelho de Cristo. E a intensidade do poder do Espírito Santo foi tão grande que a grande maioria delas morreu por Jesus. Não abriu mão nem diante da morte, da sua confissão e do seu testemunho. Amor, pelo teu coração, eu quero que você sinceramente faça uma oração que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Não é uma pretensão, não é um jogo de palavras, não é um argumento de marketing, não. É uma decisão que você vai tomar hoje, de falar: Senhor, eu preciso ser cheio do Senhor. Você vai ser cheio do Senhor, não vai ser cheio apenas da virtude do Senhor, não vai ser cheio apenas dos dons do Senhor, você não vai ser cheio apenas das manifestações, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! E como Ele vai desenvolver na sua vida os dons ministeriais, porque todos os dons residem nele, e fará de acordo com a vontade dele para cada tempo, cada momento. Mas você vai precisar sair daqui cheio. Glória a Deus. Faça a tua oração agora e peça isso com intensidade para o Senhor. Espírito Santo. E batiza de novo. Enche o tua plenitude de novo, Senhor. Se o Espírito Santo começar a te encher, se você se sentir constrangido pelo pecado que você tem vivido, começa a confessar esse pecado. Porque não vai dar certo, ele não vai conseguir encher você. Não é porque ele não pode, é porque é um princípio. Você precisa primeiro deixar que ele te limpe para que ele habite. Verdade. Começa a confessar o seu pecado. Você precisa sair do seu lugar, sair do seu